A paz do Senhor Jesus, eu te trago mais uma palavra abençoada para o teu coração, que se encontra em Josué, capítulo 24, versículo 24, que diz: E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Aleluia! Sabemos que Deus, Ele é fiel, que Ele é poderoso, que Ele sabe todas as coisas e que Ele nos criou. E que Deus ele tem cuidado, Ele tem zelado por cada um de nós. Ele tem cuidado do seu povo, Ele tem cuidado dos seus filhos. Porque Deus, Ele é fiel. Deus nos criou e sabe aquilo que nós necessitamos, sabe aquilo que nós estamos precisando, o que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual, o que nós precisamos para o nosso coração, para a nossa alma, para a nossa vida, para a nossa família. Deus, Ele sabe tudo aquilo que nós estamos necessitando. Porque Ele nos criou, Ele nos conhece, Ele nos formou. E por isso Deus, Ele sabe todas as coisas. Deus, Ele criou os céus e a terra. E tudo que há no céu, tudo que há na terra. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível. O ser humano nunca irá entender o agir de Deus. E muitas vezes algumas pessoas não têm ouvido a voz de Deus. Muitas vezes algumas pessoas não querem ouvir a voz de Deus, porque não entende, não sabe nem o que eles precisam. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós porque nós não sabemos aquilo que pedimos. Muitas vezes nós não sabemos o que estamos necessitando. Às vezes pedimos algo que não é dos planos de Deus, que Deus ele não quer. Porque Deus ele tem planos melhores para mim e para você. Deus ele sabe trabalhar. Deus ele sabe fazer o impossível na vida dos seus filhos. E muitas vezes, algumas pessoas têm pedido algo que não está nos planos de Deus, porque aquilo que estão pedindo não vai fazer bem para ela. Porque os planos de Deus vai nos beneficiar, porque Deus, ele não precisa de nós que precisamos de Deus. Quando Deus ele coloca um plano em nossa vida, é porque Ele quer nos presentear, Ele quer cuidar de nós, Ele quer cuidar dos seus filhos. Deus, quando Ele prepara algo, quando Ele promete algo para os seus filhos, tenha certeza que Ele quer presentear, que Ele quer dar um galardão, que Ele quer fazer com que os seus filhos fiquem felizes, que eles venham ter um crescimento espiritual para que venham alcançar a vida eterna. Deus, Ele sabe trabalhar e sabe o que é melhor para os seus filhos. E muitas vezes aquilo que pedimos não acontece porque Deus, Ele quer fazer diferente, porque Deus, Ele quer fazer algo sobrenatural na tua vida. Deus, Ele quer trazer algo da parte dEle, algo do céu, para engrandecer o teu espírito, para que o teu espírito venha se enriquecer das bênçãos de Deus, as bênçãos do céu. Deus, Ele sabe o que é melhor. Por isso nós temos que ouvir a voz de Deus. E nós ouvimos a voz de Deus na oração. Nós ouvimos a voz de Deus em algumas situações, algo que acontece. É Deus nos mostrando como nós devemos agir, como nós devemos proceder, o que nós devemos fazer de acordo com aquilo que vem acontecendo. Então nós temos que analisar tudo o que se passa em nossa vida. Nós temos que analisar as atitudes, algo que vem acontecendo com frequência. Tudo isso nós temos que analisar, porque é Deus falando, é Deus nos mostrando, é Deus dizendo o que nós devemos fazer. E quando nós oramos a Deus, Deus também fala aos nossos ouvidos na oração, no momento da oração. Às vezes Deus também fala em sonhos. Então nós temos que entender que Deus ele está vivo, que nós não estamos sozinhos aqui no mundo. Deus ele está vivo, Deus ele está trabalhando, Deus ele vai na batalha, Deus ele traz vitória para mim e para você. E por isso nós temos que analisar tudo o que acontece em nossa volta.
E temos também que nos analisar, temos também que ver o nosso eu, aquilo que está dentro de nós, para que a gente venha entender um pouco o agir de Deus, porque nós só conseguimos entender um pouco, não tem como entender totalmente, porque nós somos limitados, nós somos criaturas, nós não somos o Criador. O Criador é Deus. E com o Senhor Jesus está a nossa salvação, então Ele sabe trabalhar, Ele sabe fazer aquilo que o homem não sabe fazer. Então é importante que a gente venha saber ouvir a voz de Deus, porque Deus ele sempre vai querer o melhor para os seus filhos. E não se rebelar quando aquilo que nós queremos não está nos planos de Deus. Porque o ser humano ele não sabe muitas vezes o que ele necessita, o que ele precisa. Então nós devemos estar atento à situação, atento àquilo que está passando, àquilo que está acontecendo, aquilo que Deus tem falado no nosso coração, aquilo que Deus tem falado na oração, aquilo que Deus tem falado nos sonhos, aquilo que Deus tem falado através dos profetas de Deus. Porque tudo que Deus ele promete, Ele cumpre. Quando Deus promete algo, Ele confirma, tudo está nas mãos de Deus. Ele não deixa ninguém com dúvida, Ele não deixa ninguém confundido. Porque Ele é Deus, Ele é justo. Ele é grande em glória, Ele é o Deus Todo-Poderoso que pode fazer todas as coisas e a sua autoridade está acima de todo povo e nação. Por isso devemos crer continuamente no Senhor Jesus, entender que Ele está vivo e que Ele está fazendo aquilo que Ele quer fazer, porque os planos são dEle e Ele sabe todas as coisas. Então, vamos confiar mais no Senhor Jesus, vamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus e assim Ele fará aquilo que Ele já tem prometido, aquilo que já está determinado, porque Ele é Deus. Amém? Vamos aprender a ouvir a voz de Deus. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém?